Saudações CryptoPowers, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Leandro aqui, hoje a gente vai falar a respeito do deslocamento de preços do Bitcoin e qual será a maior probabilidade, qual que é a estrutura que o ativo está construindo. A gente vai estar utilizando a leitura barra barra para tentar te conduzir aí a tomar suas próprias decisões. Então, tem interesse? Acompanhe. Então, galera, antes de mais nada, não te esquece, deixa teu gostei aqui para apoiar nosso trabalho no YouTube e também, se tu ainda não é inscrito, considera se inscrever. A gente vai estar utilizando aqui a análise técnica para tentar descrever as possibilidades do deslocamento de preços, tá? O que eu gostaria de mostrar para os amigos? Bem, vamos contextualizar os movimentos, tá? A gente vem de um movimento, sim, que é direcional, de um ciclo de alta, tá? A gente tem aqui zigue-zagues bem definidos, tá? Como movimentos direcionais, tá? De alta. Então a gente tem aqui um fundo, a gente tem aqui outro fundo e a gente está tentando construir um fundo mais alto, tá? A gente tem 3 fundos consecutivamente mais altos dentro de uma estrutura de um gráfico, até mesmo aqui, como fica mais fácil de observar, um gráfico semanal, sendo estruturas de alta, tá? Agora, dentro do gráfico diário, tá? Isso aqui no semanal, observe, é fundo, 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 temos estrutura de fundos ascendentes. Dentro de um gráfico diário, o que a gente tem que observar? Que sim, a gente teve uma tendência aqui de queda, porque a gente tinha construção de topos mais baixos com fundos mais baixos, tá? Então, só vou apagar tudo isso aqui primeiro e observem aqui comigo, ó, essa estrutura aqui foi uma estrutura direcional na ponta vendedora, tá? Uma vez que o preço ele foi conduzido por um movimento de queda, tá? E essa estrutura foi bem definida, tá? Observem aqui. Topo, topo, opa, mais um topo aqui, né? Espera aí, aqui ó, mais um topinho aqui. Espera aí que meu imã ficou ligado, né? Agora sim, ó, mais um topo aqui, outro topo e aqui um topinho na barrinha negativa, tá? Que foi ignorado. O que acontece? A gente tinha uma estrutura bem definida de queda, só que essa estrutura foi rompida. E aí, galera, hoje a gente observa sim que essa estrutura de movimento que foi uma possível cunha, tá? Que aqui pode ser interpretado como uma deriva, uma cunha, fica do jeito que a pessoa achar melhor, tá? A gente podia observar que essa estrutura sendo rompida poderia trazer um movimento de inflexão para os preços, até mesmo vir buscar uma correção em níveis Fibonacci, tá? Então toda essa queda, ela pelo menos iria proporcionar um movimento de repique, para onde? Para essa faixa aqui de 50% e 61%. O que acontece agora, pessoal? Acontece o seguinte, o ativo ele encontrou essa faixa 38,20, deixou uma barra como essa, depois de um topo duplo, tá? Isso aqui foi um topo duplo. E aí, galera, o que a gente começa a observar? Que se essa região aqui, que antes era uma resistência, tá? Que agora, teoricamente, pela polaridade do mercado, deve se tornar um suporte. Se ela não ser um suporte aqui nessa região de preços, tá? Onde o ativo está agora, sim, podemos ter problemas para renovação de mínimas. Então, para quem está vendido, legal. Mas para os comprados, a gente pode sofrer um pouco aqui, um calor, tá? E sim, aqui a gente tem uma lateralidade agora bem definida na minha leitura, tá? Isso aqui sendo uma resistência, tá? Aqui sendo uma resistência. E aqui embaixo, pessoal, como sendo um suporte, tá? E aí, galera, o que a gente pode observar? Que é possível que o preço venha construir zigue-zagues, dentro dessa congestão, tá? A gente sim tem que lembrar, a gente está em uma estrutura de suporte, tá? Pela estrutura que a gente tem aqui, ó, em toda essa região aqui, isso é uma estrutura de suporte. A gente está no ponto, a gente está trabalhando no ponto de controle, na estrutura onde teve mais trabalho de preços de toda essa faixa etária, tá? Claro, tem regiões mais altas, tá? Eu esperaria que o preço voltasse para essa faixa etária de preços aqui, ó, tá? Para essa zona de preço superior, ou agora, caso não aconteça isso, ele também pode voltar para essa faixa etária de preço inferior. Eu acho mais provável, tá, o ativo ficar trabalhando dentro desse range agora, tá? Por quê? Porque ele já marcou essa resistência aqui, marcou ela como bem definida
e eu acredito que agora os compradores vão tentar defender essa região aqui inferior e marcar essa região de suporte como uma região bem definida, tá? E o preço ele vai trabalhando assim, né? Ele vai tentando ganhar níveis acima, perder níveis e o vendedor ganhar níveis abaixo, né? Então, assim, essa região aqui agora, ela ainda pode ser caracterizada como um pullback. É um pullback violento? É um pullback muito violento. É quase que um tiro, né? Só que fica difícil de dizer que o cara vai sobreviver. Mas, às vezes, não acerta nenhum órgão vital, né? A gente deve pensar dessa forma. O que acontece? O ativo ele veio, rompeu. Aparentemente, estava construindo um movimento mais lateral aqui, ó, pessoal. E, aparentemente, isso aqui ia ficar bonito, ó. A gente até teve um David Landry aqui que foi acionado, estopou. E aí, rasgou para baixo, preço extremamente forte. E a gente observa outros gráficos de outros ativos mundiais, não teriam contexto para que isso acontecesse, tá? Mas sim, no Bitcoin aconteceu. Quando a gente olha médias móveis, como a de 21 e a de 200, isso aqui me soa com uma observação meio ruim, tá? Porque a gente frustrou a tentativa de rompimento da média móvel de 200. Isso não costuma ser uma coisa boa não, tá? Quando a gente tenta romper e deixa um padrão aqui de topo duplo, tá? Isso aqui significa a falha do rompimento. Se o preço ele não continuar trabalhando nessa lateralidade, isso aqui sim pode ser um topo marcado por uma onda 3 para baixo, tá? Por que uma onda 3? Porque a gente corrigiu aqui 38,20, né? A gente, desde essa última pernada, aqui sendo uma onda 3, se a gente corrigiu numa onda 4, 38,20, a gente poderia fazer uma onda 5, na verdade. Uma correção de onda 3, né? Correção clássica de onda 3, 38,20. Só que como essa queda ela já vem se prolongando muito, eu acho isso algo mais difícil. Então eu acabo não conseguindo observar dessa maneira, tá? Eu ainda sigo acreditando sim que essa estrutura de preços, tá? Então que toda essa movimentação aqui de preços é uma estrutura definida, tá? De tendência de alta e que essa estrutura sim rompeu, tá? Um canalzinho que a gente tinha aqui, né? A gente tinha um canalzinho mais bem definido aqui que foi perdido. Mas acredito eu que dentro dessa última movimentação de alta, a gente ainda segue dentro de zonas Fibonacci, tá? Que tá aqui, ó. A gente está trabalhando aqui, ó. Aqui, ó. Dentro dessa região, 50% tá aqui, ó, nos 45 mil. Olha, o que eu vou dizer? Dentro da estrutura de alta, tá aqui. Perdendo esse 61, tá? Esse 61,8, perdendo essa faixa etária de preços, eu acho que é caixão e vela preta, tá? É vala, não tem o que fazer. O troço vai tentar testar essa região aqui, buscar a liquidez de toda essa faixa etária. Mas como eu comentei, tá? O suporte mais forte para a gente é esses fundos anteriores aqui, tá? A gente não pode perder esse fundo aqui, porque daí a gente provavelmente estaria revertendo toda essa movimentação que a gente tinha construído anteriormente, tá? Pelo gráfico semanal. Daí a gente teria um contexto, em vez de direcional de alta no semanal, a gente teria um contexto lateral no semanal e de baixa no diário, tá? E no mensal a gente ia continuar com o movimento de alta, tá? Mas assim, essa estrutura não é muito legal, tá? A gente não poderia perder essa região de preços aqui, né? Então, toda essa região de preço aqui que foi bem definida, a gente já tinha comentado algumas vezes em vídeos anteriores, que tem que ser respeitada, tá? Não veio aqui em momento algum, assustou, até tem um alarme aqui se vocês forem observar, ó, não assustou o preço aqui, essa agulhada veio aqui e aí agora constrói essa lateralidade. Eu acredito sim que essa lateralidade já pode ser rompida, tá? Qual seria o melhor cenário, Leandro, para observar o preço de maneira otimista? A pergunta que não quer calar. Bem, uma barra da mesma proporção da ponta vendedora, porém na ponta compradora, tá? Algo desse tipo aqui. Uma barrinha com essa magnitude aqui é o que salvaria essa queda, tá? Iria anular completamente a pressão na venda, ia proporcionar uma pressão forte na compra, poderia deixar o ativo interessante, tá? Para quem observa o ativo para o longo prazo, vale lembrar que ele está com um múltiplo de Mayer A1, né? Então o preço do ativo está na média móvel de 200 períodos, então para quem já conhece esse múltiplo, está interessante compras de longo prazo no ativo, né? Então ele está aqui na média móvel de 200 períodos aqui, tá? Média móvel simples, né? Sem ser exponencial, ó. Observe. Está aqui a média móvel de 200, ó. Tocou agora. Aparentemente a gente também espera que isso aqui seja assim
um suporte, tá? O que mais eu poderia comentar com os amigos sobre a estrutura do preço? Aqui. Vamos lá. Dentro do gráfico diário, tá? A gente viu essa estrutura aqui. E no gráfico de 4 horas, tá? A gente vai observar aqui, ó. No gráfico de 4 horas, a gente já teve uma queda prolongada, tá? Com essa barra aqui sendo a maior barra de toda a queda. Isso aqui pode ser sim um clímax. Tá em uma região importante de Fibonacci, essa barra aqui, ó. Ela perdeu, na verdade, né? Mas tem gente que daria esse desconto. Ela realmente perdeu, mas daria para dizer que está na faixa ainda de preços, tá? Ela veio aqui buscar um abismo aqui, né? Uma região de volume mais baixo, mas assim, se voltasse a inflexionar, pode ser sim uma inflexão de preços, tá? Se respeitar, mas não tá com cara de que vai respeitar não, tá? Já adianto para os amigos, tá? Tá bem difícil de observar aqui. Se a gente quer observar toda essa perna aqui como um impulso, o que isso aqui não pode fazer? Não pode perder essa região aqui, tá? Então não pode perder essa mínima, não pode renovar uma mínima, né? Porque daí isso aqui pode ser sim tudo uma onda 1, uma onda 2 de correção, tá? Mas fica difícil de observar dessa forma, eu assumo para os amigos. O que fica mais fácil de ver? Bem, fica mais fácil de ver que isso aqui foi uma correção, pode vir fazer uma inflexão de preços para cá, ó, para essa faixa de 51, dos 50 a 51 talvez, né, no máximo, né, para tentar ganhar um volume aqui, algo desse tipo, e se chegar nessa faixa, bater na venda para voltar para essa região de suporte. É uma possibilidade também. Mas, claro, pessoal, é um contexto lateral. A melhor ideia é procurar topos duplos na região superior, procurar fundo duplo na região inferior, como foi o que aconteceu no caso aqui, né? Ó, aqui fundinho, aqui o topo, e aí trabalhar os extremos dentro de uma lateralidade. Evita trabalhar o meio da lateralidade, que é bem comum o cara se arrebentar, tá? Então assim, galera, conselho era cautela, né? Tenha cautela aí para operar os dias, tá? Tá bem difícil. O que eu gostaria de mostrar para vocês? Alguns indicadores. Vamos observar o que o MACD. MACD no diário, recém tinha deixado verde, agora ele fez algumas barras com diminuição aqui na pressão compradora. Ela cruzou, tá, pessoal? Observem aqui. Não sei se tem como ver a linha quando ela está azul, mas eu vou deixar branca aqui, eu sei que fica mais fácil. Ó, deixei branca aí, ficou azul de novo. Maravilha. Tá que nem o Bitcoin. Aí, ó. Aparentemente, pode sim estar fazendo só uma correção de pullback violento, assumo, pullback violento. Se for um pullback, isso aqui vai ser um pullback estilo Bitcoin, violento, tá? Ó, pullback na linha de tendência de baixa, tá? Poderia, né? Região de topos anteriores, tá? Essa região de trabalho de preço aqui, na minha opinião, é muito importante. Eu acho que o preço vai trabalhar bastante aqui ainda, tá? É a sensação que eu tenho. Que essa região aqui o preço ainda vai trabalhar, porque é uma região onde teve muito trabalho de preço anteriormente. Teve topo, teve fundo aqui na esquerda. Tá? Então tá aqui. Dentro do gráfico, tá? Desse jeito. Pelo gráfico, os indicadores, vamos lá. RSI. Índice de força relativa. Os caras do TradingView botaram uma média móvel aqui no índice de força relativa, né? Maravilha. Olha só, pessoal, aqui no índice de força relativa tem uma ideia de sim que a gente pode também traçar suportes, linhas de resistência inclinadas e tudo mais. Então essa linha de tendência de baixa aqui, que foi uma linha de resistência inclinada, ela foi rompida. O ativo está tentando construir um movimento de alta, tá? Só que notem que o que acontece? Sempre que um ativo ele trabalha nessa parte superior, tá? Ele sim está trabalhando ou em uma forte movimentação, ou sim ele está trabalhando em uma região que a gente tem que ter um certo cuidado. Deixa eu só deixar aqui mais forte, o amarelo, beleza. Então, ó, ele veio aqui de um movimento de queda. Quando ele vem na força relativa aqui nos 50 e deixa esse topinho aqui, essa estrutura dupla aqui, sim, é possível que ele venha retestar essa região de sobrevenda, tá? Por quê? Porque ele talvez está tentando construir um movimento de reteste, tá? Ou de queda. Então a gente tem que ficar atento com isso. Mas de qualquer forma, a gente também tem essa linhazinha aqui de tendência de alta na força relativa, que até dá para observar aqui no preço. Ó. Observa aqui em cima no preço. Vamos observar aqui no preço.
é talvez a tentativa da construção do início de um movimento de alta, tá? Difícil, mas tá aí. Então, esses seriam as estruturas, tá dentro do gráfico de 4 horas, tá? Quem olha aí, força relativa já tá muito sobrevendido, tá? Os 60 minutos também. Então, para quem trabalha com essa região aqui de sobrevenda, com esses níveis aqui, sabe que isso aqui, ó, o preço nessa região aqui, tá? Nessa zona de preço, com isso, esse movimento no índice de força relativa, sim, tá pedindo um respiro, tá? Tá pedindo um pullback, tá? Isso aqui seria algo que está dizendo assim, ó, a gente está pronto para fazer um movimento de pelo menos um pullback para a região de 50%, tá? Então, é uma possibilidade, tá? Quando a gente observa isso aqui na força relativa, é comum que isso ocorra, né? Uma região aqui de muita sobrevenda, o pessoal vendeu demais, vendeu em linha reta, e o preço ele tem que dar um respiro em algum momento, ele proporciona um pullback. Então, essa é a minha leitura, eu aguardo aí um pullback para o Bitcoin. Não acredito que o preço ele venha cair reto, tá? Bem sincero, eu vejo agora esse contexto como um contexto mais lateral, que a gente vai ficar trabalhando dentro desse range de preço. E agora, dentro dessa região aqui, eu penso da seguinte maneira. Isso aqui pode ser sim um retângulo, e retângulos em fundo costumam ser rompidos para cima. Então, de certa forma, eu ainda continuo otimista para o movimento de retomada, mas eu já digo para os amigos de antemão, se a gente romper esses fundos, a estrutura de retângulo pode ser descaracterizada, tá? Então, a gente precisa respeitar essa região, a gente precisa respeitar essa região aqui, assim como a gente respeitou essa região aqui na parte superior, tá? É algo muito semelhante com o que aconteceu nessa faixa etária de preços, tá? A gente fez aqui um trabalho muito exaustivo aqui de acumulação para depois romper, né? Ele vai perdendo força na queda para depois romper. O que a gente precisa observar aqui? Ele perdeu um pouco dessa força. A gente observou isso aqui, né? A gente até observou isso aqui nessa última movimentação de cunha, né? Uma possível deriva, que foi o que proporcionou o rompimento, né? Isso aqui, ó. Agora, a gente não pode observar uma continuação de barras abaixo desse preço e, como eu comentei para os amigos, em hipótese alguma, para a gente continuar na tendência de alta, a gente em hipótese alguma pode perder essa faixa etária aqui, tá? Barras fechando abaixo dessa região aqui, eu particularmente acredito que o ativo possa vir buscar aqui os fundos anteriores, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aí, galera, e de qualquer forma, não te esquece, deixa teu gostei. Tentei utilizar alguns indicadores aqui que não é muito comum e também tentei trazer a maior quantidade de leituras possíveis frente ao deslocamento de preços, tá bom? Espero ter te ajudado. Se tu ainda não é inscrito, não te esquece, se inscreva no nosso canal. Forte abraço, até a próxima, valeu!